Nós temos um encontro hoje um pouco mais reduzido, quantitativamente, mas qualitativamente temos a certeza que será uma bênção e um refrigério da parte de Deus. Muitos professores mandando suas justificativas, atarefados, mas ainda assim aqueles que puderam vir aqui estão, e nós queremos acolher a todos na preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde início, agradecendo a esse trabalho edificante, incentivador da nossa capelania, agradecendo a Deus pela vida do professor Fred, que vai nos trazer a palavra de Deus, agradecendo a Deus também pela vida do reverendo Mauro, que está entre nós, e a bênção de termos os dons e os talentos do Jorge, para juntos adorarmos a Deus e bendizermos o seu nome. Nós vamos orar e de imediato vou passar para o Jorge nos conduzir em louvor e adoração. Bondoso Deus, é a Tua graça quem nos permite, mais uma vez, a alegria desse encontro, que temos a certeza, tem sido bênção, e temos também a certeza, será mais uma vez lenitivo para os nossos corações e edificação para as nossas vidas nesta tarde. Queremos louvar o Teu nome pela vida da nossa universidade, pela sua existência. Queremos colocar a vida de cada professor, daqueles que por Tua misericórdia professam o Teu nome, confiam em Jesus, que cada um na Tua bênção e na Tua direção esteja também sendo bênção na vida das pessoas, bênção na vida desta universidade. Recebe a nossa adoração e prepara o nosso coração para tudo aquilo que havemos de ouvir. Que seja o Teu Espírito Santo a trazer aquilo que necessitamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Inspirada num salmo, o Salmo 136. Que eu escrevi tempos atrás, inspirado no início de tudo, da história do Mackenzie, que, como todos sabemos, se inicia numa sala de jantar. Então a canção se chama
Sala de jantar. A escola é ali mesmo, bem na sala de jantar. 3 alunas, professor, decidindo imaginar. No império a luz de velas, sob o breu da escravidão, se ouve a voz vindo no vento da experimentação. Pois a vida é assim, ensinar a aprender, é provar o sabor e é saber. Pois a vida é assim, caminhar, conviver, é tornar-se leitor e um dia se escrever. No ruído da cidade, o silêncio de um jardim, a palavra que se abre, a beleza que é sem fim. A história como espaço de partilha e construção, como texto que se escreve sobre a solidez do chão. Pois a vida é assim, ensinar a aprender, é provar o sabor e é... Eu tenho a honra de poder compartilhar brevemente a palavra de Deus nessa meditação, nesta tarde. Somos todos professores, somos todos servos de Deus. Eu queria trazer um texto que está em Eclesiastes, capítulo 11, versículos 1, 2 e 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eu tinha 14 anos quando abri esse texto e pela primeira vez fiz um estudo bíblico com estudantes secundaristas num movimento chamado Aliança Bíblica Secundarista. Foi a primeira passagem que me veio à mente, me inspirou para ter um trabalho de evangelização junto com os estudantes, sendo eu mesmo estudante, calouro, recém-entrado numa escola técnica. E eu queria trazer esse texto para a nossa reflexão hoje. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, se ambas igualmente serão boas. E desde então, grande desafio para a minha vida, como lançar o meu pão sobre as águas, para as pessoas que precisam. Qual é o meu pão? Qual é o seu pão? O que você tem de valor, que é o seu alimento, que pode alimentar os outros, que você vai tirar da sua intimidade, da sua particularidade e lançar para várias pessoas. E você fica até exposto. Mas a palavra de Deus diz que depois de muitos dias você vai achar. E não se contente em lançar uma vez só, reparte com 7, com 8, faça isso. Foi a interpretação que eu tive nos meus 14 anos
para motivar os outros alunos cristãos a começar um trabalho de evangelização. E passados tantos anos, hoje eu sou professor, já há 22 anos nesta casa, tendo passado pela BU. Então, no meu coração, eu não consigo dissociar a presença, a oportunidade que o professor tem de transmitir o evangelho, de lançar o pão sobre as águas. Mas eu noto que estamos vivendo um momento complicado. Eu queria ler 2 Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende. Exorta com toda longanimidade e doutrina. Bom, isso acho que é Paulo falando para Timóteo, contexto da igreja. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Professor cristão, creio que você também é um evangelista. E Paulo nos diz, prega a palavra, insta. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Como é que eu vou falar de Jesus na minha aula de finanças? Como é que eu posso pregar? Será que é só com palavras que nós pregamos? Como eu posso trazer esse evangelho para as pessoas que estão ao meu redor? Nós temos visto tantos alunos quanto professores, né, vivendo uma carência tão grande, apesar de poder de consumo que tem, de tanta liberdade que se hoje tem. As pessoas estão tristes e depressivas. Alunos com depressão. Alunos falando em suicídio. Alunos que vêm de um berço que nós invejamos, com até de lares estruturados, que não tem, está passando pela universidade. Puxa, será que a gente tem um pão para dividir com eles? Ou meu pão é só minha religiosidade? Não, isso aqui é muito íntimo, porque a fé é algo muito pessoal. Se eu começar a falar de Jesus, vão me escorraçar, né? Porque não suportarão a sã doutrina. Estou num ambiente hostil. Se eu falo que eu creio em Deus, que eu creio na Bíblia, que eu acho que Deus fez o homem conforme está narrado nas Escrituras, eu sou anti-evolucionista. Eu perco a autoridade. Se eu digo que eu sou contra a prática homossexual, e a Bíblia condena, eu sou homofóbico. É complicado se posicionar, não é? Se eu falo que eu creio que devemos educar as crianças com disciplina e até com vara, eu posso ser denunciado ao Ministério Público, não é? Este é o ambiente que nós vivemos. Esta é a universidade, é a nossa realidade. Como é que eu, num ambiente tão hostil, posso compartilhar da minha fé? Acho que esse é um desafio para todos nós. Mas saiba que Jesus já nos advertiu disso. Lá em Mateus 10, 16, 19, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Queria compartilhar, então, essa esperança, essa chave. Vivemos momentos difíceis. Como poder ser relevante? Temos mensagem relevante para esta geração. Como poderemos transmitir essa mensagem?
temos que entender a linguagem do jovem, o modo de vestir, eles usando o celular na nossa aula, né? Qual é o valor que lhes é caro? Talvez eu tenha que ser um missionário, eu tenho que abandonar a minha cultura e entrar em outra cultura. Se eu tiver esse coração, talvez é o Espírito do meu Pai que está em mim, né? Então, desafio para lançar o teu pão sobre as águas, pregar a palavra, pregar o Evangelho, seja prudente como as serpentes, mas seja cheio do Espírito. Temos que ser instrumentos de Deus para alcançar essa geração. Eu me vejo com grande privilégio ter tantos alunos que passam pela minha mão todo semestre. Quero desafiá-los a pensar dessa maneira. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Lança pela manhã a tua semente, e à tarde não repousas a tua mão, porque não sabes se esta, se aquela ou se ambas darão fruto. Então, que você seja uma bênção, essa reflexão que queria compartilhar com vocês. Amém? Obrigado, professor Fred. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por essa palavra de ânimo e incentivo que traz aos nossos corações. Nós vamos orar mais uma vez. Vou pedir para o professor Ricardo Bitum orar a Deus e pedir a bênção dele sobre as nossas vidas. Bondoso Criador, nós agradecemos muito ao Senhor por tanta bondade que o Senhor tem repartido conosco. A tua maneira de fazer as coisas, a tua maneira de lidar com cada um de nós, tua imensa bondade e paciência, motivo de louvor e de gratidão. E que possamos ouvir não essa palavra apenas que o Fred falou, mas também a que o Mauro irá falar, e que possamos sair daqui mais parecidos com Jesus, mais próximos e desejosos da companhia dele, do andar com ele, da peregrinação junto com ele. Que o Senhor nos ajude a sermos mais santos, mais próximos, mais piedosos, mais crentes. Contamos com a instrumentabilidade e a operação do Teu Espírito Santo. Amém. Para realizar essa transformação em nós. Dependemos do Senhor. Fala e te ouviremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Das alegrias que esse encontro nos traz, temos sempre a alegria de ouvir pessoas que compartilham a palavra de Deus e trazem a sua experiência. Nós de imediato vamos passar a palavra para o reverendo Mauro, nosso colega desta casa. Reverendo, obrigado pela sua cooperação, aceitar o nosso convite. Uma alegria estar com vocês e poder nessa tarde compartilhar um pouquinho sobre a questão da fé e da vida acadêmica, o que isso representa, como é que nós podemos desenvolver. Como o Fred, quantos anos dá, Fred? 20 e... Vamos fazer a conta aí. 35, né? É muito tempo. E a gente às vezes fica perguntando, cadê os resultados? Essa é a pergunta fatal que a gente faz. Eu me apaixonei por educação básica. Eu sou professor de pós-graduação desde sempre. Mas anos atrás eu me apaixonei pela educação básica e eu comecei a pesquisar e trabalhar com educação básica, e nós começamos aqui no Brasil uma associação de escolas cristãs, e há 10 anos eu dirijo essa associação aqui no Brasil, e a gente trabalha com vários aspectos da educação básica, e eu queria hoje compartilhar com vocês resultados de uma pesquisa que a nossa associação fez na América do Norte, mas que é muito interessante a maneira como nós podemos ver a durabilidade dos resultados que existem na educação escolar cristã. Afinal de contas, é exatamente nisso que nós estamos envolvidos,
à exceção do fato de que a gente já está pegando a ponta final, depois do ensino médio, a educação superior, mas até para nós começarmos a ficar atentos num certo sentido, se esse aluno que vem de uma escola cristã, ele tem algum diferencial com relação aos alunos que vêm de outras escolas que não são cristãs. Então, convido vocês eventualmente a conhecerem a AXI, está ali o nosso site, acsi.com.br, e quem sabe nos ajudar também. Nós precisamos muito de ajuda na nossa associação aqui no Brasil, tentando desenvolver escolas cristãs. Uma das grandes perguntas que o professor sempre faz é educar para quê, né? Para que a gente educa? E as razões, elas podem ser diversas, múltiplas. O que pode estar nos dirigindo lá por trás é porque a gente quer ver um mundo financeiramente melhor, porque a gente sabe que as pessoas vão viver melhor, será? É uma grande pergunta. Ou a cultura vai nos trazer desenvolvimento, nós vamos ter melhor qualidade de vida, vamos entender melhor como é que as gerações futuras vão viver, como vai ser o futuro do nosso planeta. Ou seja, há uma multiplicidade, a gente vem educando há séculos. Mas quando a gente olha para a cultura de hoje, alguém está fazendo alguma coisa errada. Alguém está fazendo alguma coisa errada, porque os resultados que a gente vê ao redor da gente e ao redor do mundo são trágicos. São trágicos. O nível de corrupção que a gente tem no Brasil é um negócio indizível. Né? A gente fica pensando o que acontece, por que a gente trabalha tanto, por que professor se gasta tanto em todos os níveis da educação e a gente vê uma cultura se desfazendo. Então eu queria nessa tarde pensar que ou lembrar-nos que a educação que a gente trabalha, ela faz diferença em algumas coisas. E essa pesquisa que já mencionei, chamado Cardus Education Survey, apresenta alguns resultados que são bem interessantes e eu queria compartilhar aqui nesses minutinhos que a gente tem. O que a gente espera de um aluno que sai de uma escola cristã? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que uma escola cristã na América do Norte, ela é bem diferente da escola cristã que nós temos no Brasil. Então, a gente precisa ter isso em mente ao ler os resultados da pesquisa. A escola cristã lá, ela é basicamente construída para filhos de cristãos, e não como a gente faz aqui no Brasil, que a escola cristã ela tem um caráter quase que evangelístico, como o Fred acabou de mencionar. A gente recebe todo mundo e a gente tenta, ao longo da carreira acadêmica desses alunos, pregar-lhes, ensinar-lhes o evangelho, e na esperança de que essas crianças e esses jovens, adolescentes, depois no futuro, tendo recebido a semente, eles têm uma real transformação, uma real mudança. Muito bem, essa pesquisa ela foi feita com alunos numa base geral de todos os tipos de educação nos Estados Unidos, escolas públicas, escolas protestantes, que seriam no Brasil as nossas escolas evangélicas, as escolas católico-romanas, pessoas que saíram do movimento que é grande na América do Norte, chamado homeschooling, e escolas privadas que se diferenciam da escola pública, que costumam ser escolas muito caras nos Estados Unidos e que são diferentes das escolas cristãs. Então, esses são os grupos que foram trabalhados nessa pesquisa. Ela pegou alunos, essa fase que eu vou falar a respeito, ela terminou em 2010, e ela pegou naquele período alunos, ou ex-alunos, melhor dizendo, nas idades de 24 a 39 anos de idade. Ou seja, gente que já havia saído da escola, provavelmente já havia passado pela educação superior e pós-graduação, se fosse o caso. Qual era o grande alvo dessa pesquisa? O que eles tinham em mente? Eles queriam estudar a relação entre as motivações das escolas cristãs e os resultados reais, tangíveis, nas ações e comportamentos dos ex-alunos.
Eles queriam saber o que os alunos que passaram por essas escolas viraram, o que eles se tornaram depois de saírem dessas escolas. Então, eles buscaram dados para formular os questionários entre pais, líderes, patrocinadores, doadores e o público em geral para entender e então fornecer dados sobre o valor da educação cristã escolar. Então, a base da pesquisa foi assim, eles pegaram como linha de base o resultado que eles tiveram dos alunos que eram provenientes de escolas públicas. Então, o aluno que saiu de escola pública respondia, vim da escola pública. Quantos anos de educação depois da escola pública, depois do ensino médio, você teve? Ele diz, tive 10. Eles pegavam uma média desse estudo e compararam com alunos provenientes desses outros 4 quadrantes que nós temos aí. Alunos de escolas católicas, e escolas evangélicas protestantes, escolas não religiosas particulares e o pessoal que veio do homeschooling. Os alvos eram pesquisar esses 3 elementos entre esses alunos. A excelência acadêmica, então eles criaram toda uma base de critério para chegar lá, o engajamento cultural dessas pessoas e a sua formação espiritual. E o outro elemento que veio dentro dessa pesquisa é exatamente olhar para as escolas. Então, eles pesquisaram com 150 líderes escolares americanos e canadenses quais eram os perfis que eles esperavam para esses alunos no futuro. Então, essa é a base, ou seja, eu quero quais são as motivações, o que me motiva a estabelecer uma escola e ensinar os alunos dessa maneira, ou seja, agora a gente vai ver os resultados, o que aconteceu. Ou seja, aquilo que esses líderes escolares projetaram para os seus alunos aconteceu lá na frente. E os resultados são muito interessantes, até mesmo surpreendentes, entre o alinhamento das motivações e dos resultados dessa educação escolar cristã. Infelizmente, no Brasil ainda, eu tenho participado de alguns simpósios internacionais na área de educação teológica, que é a minha área, e o que se fala hoje ao redor do mundo é sobre outcomes. A gente fala muito de outputs, né? Quantos alunos passaram no vestibular, quantos alunos arrumaram emprego depois que saíram, qual a faixa salarial que eles obtiveram, e a gente faz o nosso ranqueamento baseado em output, aquilo que imediatamente saiu da minha linha de produção. Hoje a gente quer pesquisar outcomes, ou seja, o que isso produziu a longo prazo. Ou seja, essa pessoa que entrou nesse mercado, nesse nicho, ou esse pastor que eu formei nesse seminário, ele agora é um líder comunitário, ele saiu do país dele, ele foi para um outro lugar fazer algum trabalho e etc. E aqui, essa pesquisa, ela trabalha muito com outcomes. Ou seja, qual que é um resultado final tangível, não só imediato ou só aquilo que saiu na ponta da linha de produção. Então, fundamentalmente, a pergunta é: o que as escolas cristãs estão fazendo funciona ou não funciona? Para dar os resultados da pesquisa, e obviamente aqui bem resumidamente, eles escolheram ou criaram 2 personagens. A típica aluna formada nessa escola protestante evangélica, chamada Joy, e quem encomendou essa pesquisa foram as escolas protestantes evangélicas e católicas, e o típico aluno formado na escola católica, que eles chamaram de Francis, e eu adaptei aqui para Francisco, para ficar contextualizado. Muito bem. Na escola evangélica, aqueles diretores, aqueles 150 diretores, projetavam esses 4 elementos para esses alunos a longo prazo. Que essas pessoas mantivessem um firme relacionamento com Deus ao longo de suas vidas,
que elas tivessem uma visão cristã de mundo clara, que eles pudessem aplicar em todas as áreas da vida, que fossem pessoas de hábitos religiosos, ou seja, que continuassem a conviver nas suas comunidades de fé e que desenvolvessem forte caráter, ética clara, cristalina ao longo da vida e da existência. Já os diretores de escola católica, para o seu aluno típico, o Francisco, eles projetaram essas 4 coisas. Primeiro, que eles fossem fortíssimos no voluntariado, que fossem pessoas que, ao longo da vida, soubessem dar, tivessem, não fossem egoístas, mas fossem altruístas, que tivessem grande progresso acadêmico dentro da sua vida universitária depois de saírem das escolas, que fossem preocupados com justiça social e que construíssem bem as suas famílias. Então, esses são os 4 pontos desejados dentro dessas 3 áreas: desenvolvimento acadêmico, engajamento cultural e formação espiritual. É óbvio, eu selecionei alguns dados, essa é uma longa pesquisa, é um calhamaço, e só o resultado da pesquisa é um calhamaço, fora os apêndices, que são muitos outros. Você pode achar essas pesquisas online no site do Cardos, e perceber isso. Muito bem. Desenvolvimento acadêmico. Como é que se saíram esses alunos dentro desses 4 quadrantes comparados aos alunos das escolas públicas nos Estados Unidos e Canadá? Então, a linha do meio é o resultado que eles obtiveram com relação aos alunos da escola pública, ok? Sempre no meio é o resultado da escola pública nesses 2 países. E aí, então, no desenvolvimento acadêmico, a pergunta é: quantos anos você estudou depois que saiu do high school? Então, com relação às escolas públicas, está ali, os alunos que saíram das escolas católicas, naquele nível, os que saíram das escolas protestantes, os não religiosos acima de todos e os homeschoolers lá embaixo. Lembra qual que era a perspectiva projetada pelos líderes das escolas católicas? Desenvolvimento universitário. Entrar nas melhores universidades e, durante muitos anos, continuar. Eles chegaram lá. Ou seja, com relação à linha base do aluno médio na escola pública, eles estão muito acima da média. Os protestantes abaixo da média católica, as escolas que são as escolas particulares, caríssimas, têm também um alto nível de accomplishment. E interessante, né? A gente ouve muito, está na moda agora, homeschooling no Brasil. Não sei se você tem lido, acompanhado, mas é um movimento crescente. Mas quando se trata do desenvolvimento acadêmico em termos de continuidade escolar, o homeschooling está muito abaixo do aluno que é formado na escola pública lá. Então, vai ser uma coisa interessante para a gente ficar olhando. Aquilo que foi projetado, ok, alguns conseguiram. Aquilo que não foi projetado ficou abaixo. Esse é um dado interessante. Outro dado no desenvolvimento acadêmico: a porcentagem de alunos que estudaram nas 20 melhores universidades nos últimos 5 anos dentro daquela pesquisa. Com relação à linha base das escolas públicas, os alunos católicos estão lá em cima, os protestantes estão bem acima da escola pública, mas as escolas católicas continuam acima nesse projeto, continuam acima na questão de conquista dentro da área acadêmica. Isso é um dado. Se você lembrar lá atrás, qual que era o alvo para o Francisco? Desenvolvimento acadêmico. Se você olhar no alvo da Joy, o que acontece? Não tem desenvolvimento acadêmico. Então, aqueles 150 líderes escolares, quando pesquisaram o que vocês querem para os seus alunos, eles não projetaram o grande desenvolvimento acadêmico dos seus alunos. Resultado, aquilo que eles não projetaram, eles também não conseguiram. Esse é um dado interessante que a gente pode observar aí. Na questão de engajamento cultural, muito interessante isso aqui também. Ok? Vejam só, base da escola pública e
Todos os 4 grupos estão em engajamento cultural abaixo da linha daqueles alunos que foram educados nas escolas públicas. Interesse em política e causas públicas. O aluno da escola pública está mais interessado nessas causas do que o aluno que foi formado em todas essas outras 4 categorias. Isso é significativo. Significa que, ao longo do tempo, esses alunos terão o quê? Menos influência. E essas escolas terão menos influência. E os grupos ligados a ela terão menos influência. É o resultado lógico, básico daquilo que está sendo feito. As escolas públicas formam ou dão a oportunidade de melhor participação e engajamento em causas públicas do que as escolas religiosas e as escolas e os homeschoolers e os não religiosos. Outro dado interessante, a pergunta feita: você conhece algum líder da comunidade? E olha só, abaixo da linha da escola pública, muito abaixo. O aluno formado na escola pública está muito mais próximo de conhecer, de saber aquilo que os líderes das suas comunidades estão fazendo dentro desses processos. Então, esses resultados mostram que as escolas cristãs não estão preparando de maneira universal os seus formados para navegar nos caminhos tradicionais dos poderes, da cultura, da política, da liderança, etc. Ou seja, são retraídos com relação à própria liderança. Se você não conhece líderes, a tendência é que você também não forme líderes e não se torne líder dentro desses processos. E aí, obviamente, os gráficos são números, né? Eles perguntam quem faz doação a partidos e campanhas. E aí tem os números, quem participa em campanhas, quem participa em protestos, manifestações, interesse em políticas e causas públicas. É um questionário bem longo, bem detalhado, que essas pessoas acabaram por responder. Então, os alunos, em diversas situações das escolas chamadas cristãs, estão nessas coisas abaixo dos demais formados na escola pública. E a terceira grande área, a formação espiritual. Como é que essas escolas desenvolveram a questão da espiritualidade dos seus alunos? Ora, como é que você mede espiritualidade? Você mede espiritualidade através das ações que são consideradas por cada um dos grupos, que revelam, que manifestam aquilo que vai interiormente como a expressão da vida espiritual de cada um deles, não é? Então, dentro da formação espiritual, por exemplo, esse aqui é muito interessante. Clareza de alvos e senso de direção. Ora, nós associamos muito objetivamente que a clareza de alvos, o rumo na vida, a direção que eu quero ter para a minha existência, o que eu quero fazer no futuro, a partir de um determinado momento, algum período da minha vida, eles se tornam claros à medida em que a gente tem também alvos específicos. Um exemplo, vocês receberam aí, por sinal, um livro sobre a Reforma Protestante, foi produzido, da autoria do Dr. Valdeci, e algumas igrejas produziram para distribuirmos entre os nossos membros, agora nesses dias de outubro, que são a celebração oficial, finalmente, dos 500 anos da Reforma. E a gente estuda a Reforma e a gente vê que a Reforma foi o quê? A Reforma foi um movimento de natureza teológica, espiritual, mas os seus resultados foram sentidos em todas as áreas, da educação, a economia, a cultura, todas as áreas foram afetadas. E isso é algo que deve estar claro na nossa percepção teológica, o senso de direção, eu sei aonde eu quero ir. Olha o resultado. Considerando a linha da escola pública, eu tenho os católicos abaixo, as escolas protestantes acima, as escolas não religiosas abaixo e, de novo, os homeschoolers muito abaixo da linha da escola pública.
E esse é um dado interessante, porque ainda que, vamos pensar aqui, não haja um engajamento cultural objetivo que é desejável, por outro lado, um indivíduo que começa a crescer na vida e tem senso de propósito e direção é algo que eu quero na cultura e na sociedade. E nesse sentido, as escolas protestantes, então, elas conseguiram ter um salto de qualidade com relação às outras. E eu acredito que o fator que causa essa mudança está relacionado aos 4 grandes objetivos estabelecidos. Porque se eu sei me relacionar com Deus, e eu sei que Deus estabelece para o ser humano propósitos e objetivos, e eu me vejo parte daquilo que é a história de Deus na Terra, eu vou entender melhor o quê? Quais são os meus objetivos na vida. Então, a cosmovisão, uma visão de mundo cristã, baseado nos conceitos que a gente está celebrando da Reforma Protestante, elas avançam, ajudam o indivíduo a avançar em termos de propósitos e objetivos na sua vida pessoal e, consequentemente, familiar e etc. Então, esse é o primeiro item da formação espiritual. O segundo item da formação espiritual é a pergunta: como você se sente você tem sentimento de impotência ao lidar com os problemas da vida? Qual o sentimento, qual o nível de impotência que você sente quando você encontra uma barreira? Os alunos da escola pública, os alunos das escolas católicas um pouquinho acima, os alunos das escolas não religiosas um pouquinho acima, os homeschoolers muito acima. Quem sabe lidar melhor, ou quem tem menos sentimento de impotência ao lidar com os problemas da vida? Os alunos das escolas protestantes. Qual será o segredo? Essa é a pergunta. E aí, então, a gente diz assim, nós confiamos em Deus. Nós oramos. Nós colocamos nossos problemas diante dele. Nós usamos a ética bíblica para resolvê-los. Então, esses alunos se sentem menos impotentes, são aqueles que têm mais resolução para caminhar e ter alvos, e são aqueles que têm menos dificuldade de desencaroçar o angu das coisas. Não se sentem impotentes, ou seja, quando eles enxergam o problema, eles caminham em cima do problema. E esse é um dado muito significativo também nesse processo de formação espiritual nessas escolas. Você se sente preparado para relacionamentos? É uma das perguntas. Os alunos, e é óbvio, não é uma pergunta, tá? É um conjunto de perguntas que forma esse quesito dentro da pesquisa. Então, com relação aos alunos da escola pública em geral, todos os 4 grupos estão muito acima, estão bem acima dos alunos formados nas escolas públicas norte-americanas. Os protestantes entendem, obviamente, a questão de relacionamento de uma maneira diferente. A questão da ética é importante nos relacionamentos, e quando a gente fala de relacionamento, é todo tipo de relacionamento, inclusive o relacionamento de marido, mulher, casamento, etc. E a ética aí ela tem um ponto importante. É interessante que os homeschoolers, que têm uma dificuldade grande de desenvolver ou de resolver problemas e de encontrar direcionamento, eles, porque são educados dentro de casa, ou seja, uma presença maior dos pais, eles têm também boa condição de gostar e desenvolver bem os seus relacionamentos. Então, todos os 4 grupos estão aí acima. A pergunta: vida de oração individual, quanto você ora? E aí, então, a gente tem acima da linha da escola pública, os católicos, os protestantes bem acima, os não religiosos é de se esperar que estivessem abaixo, e os homeschoolers também acima da linha média dos alunos formados nas escolas públicas. Formação espiritual. É moralmente errado morar junto? E
E aqui tem a ênfase da associação entre a escola protestante e a igreja protestante e o ensino de ambas. Então você encontra a resposta. A linha escola pública, o catolicismo, que nos Estados Unidos há um sentido, ele é muito menos místico, mas é muito nominal, assim como o protestantismo é crescentemente nominal, ok? O Simpson, né, o Bart Simpson, ele é presbiteriano, né? Nunca esqueçam disso, tá? Se você quiser entender a cabeça de um protestante secularizado americano, assista os Simpsons e você vai ver lá a ética desse protestante. Mas, em geral, certo? As escolas que ainda estão engajadas no movimento protestante, elas são mais conservadoras, elas têm uma visão de mundo mais coesa, mais bíblica, e elas então ensinam valores morais mais claros. Porque a gente vive numa bagunça, gente. Vocês estão vendo aí o negócio da exposição dessa semana aí, né? Que puseram o cara como Adão, peladaço, e botaram gente, e alguém teve a coragem de filmar uma criança manipulando o indivíduo naquela exposição, né? A gente está chegando, eu não sei aonde. Mas é interessante que a disposição, e aqui é uma análise a ser feita, né? Tem que, obviamente, obter mais, pensar mais em cima, é que o ensino da Igreja Católica é um ensino de pureza sexual. Mas os alunos das escolas, eles têm uma predisposição, uma disposição menor de obediência à doutrina da igreja do que os alunos das escolas protestantes, exatamente por causa desse nominalismo. E, de novo, os homeschoolers, por serem educados dentro de casa, em ambientes familiares, também têm um índice alto, não é? Por exemplo, hoje existem estatísticas e estudos feitos por vários institutos de pesquisa nos Estados Unidos sobre divórcio. O índice de divórcio entre protestantes na América do Norte é muito similar ao índice de divórcio entre a população média, quase igual, quase indiferente, tá? Agora, o aluno que estudou na escola protestante, ele teve um reforço desses valores. O aluno que estudou na escola católica, provavelmente, se você fizesse essa pesquisa entre os católicos e fora das escolas, você teria um índice maior do que esse. Então, as escolas protestantes, nesse sentido, elas têm sido bem-sucedidas em associar os elementos da ética e fé com aquilo que esses alunos vão apresentar no futuro. Frequência com que vão à igreja. Se os pastores descobrissem que os alunos das escolas protestantes são aqueles que no futuro sustentarão as suas igrejas, que é esse o resultado da pesquisa, eles certamente seriam menos inimigos da educação escolar cristã. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu lido com isso. E é interessante observar que grandes inimigos que nós temos no desenvolvimento de escolas cristãs ao redor do mundo e aqui no Brasil são chamados pastores. E eu não estou falando mal dos outros, porque eu sou pastor. Então eu estou falando mal de mim mesmo. Mas essa é uma realidade. Essa é uma realidade. E eu sou um incentivador. Nós temos na associação um curso chamado Como Abrir e Desenvolver uma Escola Cristã. A gente dá esse curso todo ano, a gente publicou um livro, né, que vem desde como você faz monta uma associação, que tipo de associação você quer, como você faz o estatuto da sua escola, o estatuto da associação, quem devem ser os membros, como é que você contrata alguém, tem ali uma entrevista, como você faz uma entrevista para contratar um professor. A gente fez um livrinho bem prático para ajudar as pessoas a desenvolverem escolas cristãs.
aí a gente trabalha, vai atrás e literalmente evangeliza sobre escolas cristãs, e o pastor sai de lá convencido, eu deveria montar mesmo. Aliás, esse era o grande projeto de Simonton, nos chamados 5 meios para evangelizar o Brasil, num sermão no último ano da sua vida, anotado no seu diário. E ele tem lá 5 pontos. O 5º ponto é abrir escolas. Isso ele fez, que ano Simonton morreu? 1867. Em 1870, o seu cunhado começa uma escolinha que veio a se chamar Mackenzie. Percebe a influência do indivíduo? Ele já tinha morrido. Só que hoje a gente vai, evangeliza o pastor para abrir uma escola, e aí chega o outro e fala assim, cara, maior fria, viu? Não entra nisso não. E acabou. Basta isso. E acabou. Então, mas eu estou levantando isso. Se os pastores soubessem que aqueles que vão sustentar a igreja no futuro, fundamentalmente são alunos que provêm de escolas cristãs, porque eles têm um compromisso, eles investiriam mais nessa realidade. Ok? Trabalho voluntário na igreja. De novo, na média daqueles que trabalham na escola pública, alunos que saíram de escolas protestantes acabam com um engajamento muito maior em trabalho de voluntariado na igreja de todos os níveis, enquanto que provenientes de escolas católicas, não religiosas e homeschoolers estão bem abaixo dessa mesma condição. Quem faz doação para outras causas religiosas? A mesma coisa. Os alunos das escolas protestantes estão muito acima de todos os demais grupos da escola pública e dos demais. Ou seja, eles têm um compromisso por meio de voluntariado, de doação financeira. E é interessante, nos Estados Unidos isso é muito comum. Nós tivemos agora os furacões e tivemos todo aquele caos lá. As pesquisas estão mostrando claramente que as igrejas investiram muito mais do que o próprio governo em todos os processos de recuperação. Os voluntários surgiram antes da tragédia, porque agora a gente prevê a tragédia, eles estavam já apostos. Esse tipo de voluntariado são forças estabilizadoras nas comunidades. Nas comunidades. Estabilizam, trazem um ambiente, uma condição de que a sociedade e a cultura viva melhor. Então, aqui eu estou começando a fazer uma comparação. Ainda que academicamente a gente esteja perdendo em vários quesitos, outros quesitos também são importantes. E aí, então, a gente volta para o conceito da formação integral. A grande pergunta é que a gente vai e se conforma com isso, e diz, não, o outro não é importante, e o outro é importante, porque quanto menos engajamento cultural, e quanto menos vida acadêmica desenvolvida, menor será no futuro, ou menor serão no futuro esses engajamentos. Ou seja, nós estamos colocando a risco, nós estamos apostando no valor moral, que é fundamental e importante, entretanto, nós estamos colocando esse mesmo valor moral a risco à medida em que a gente abre mão de quê? De ser influente. Eu vou deixar de ser influente. Eu vou perder as posições políticas, eu vou perder as posições educacionais, porque eu me acomodei no meu cantinho, ok? Muito bem. Então, a minha conclusão aqui foi em função de avaliação das escolas evangélicas, não é? Em primeiro lugar, produzem um grande bem para suas comunidades e o bem público, em vários sentidos. Casam-se mais cedo, têm mais filhos, divorciam-se menos, mantêm valores morais sólidos, são movidos por gratidão ao que possuem e equalizam o trabalho à vocação. Várias perguntas foram feitas nesse sentido.
Então o indivíduo ele não está lá para ser rico. Ele tem ambições, mas a ambição dele é correspondente à vocação dele. Ele não quer só ser rico, ele quer ser satisfeito dentro da sua vocação. Ora, o conceito de vocação vem da onde? Da restauração da teologia na Reforma Protestante. Esse conceito é fundamental, esses alunos têm a tendência. Então, eles causam um tipo de impacto na cultura que formam esses chamados estabilizadores culturais. E, então, cumprem um papel importante. São bons mantenedores de suas igrejas e, consequentemente, do trabalho que é feito pela igreja na comunidade local, seja no âmbito financeiro, no voluntariado, na liderança, no envio de missionários, e aí todo o processo de evangelização e assim por diante. Estão acima na média na vida acadêmica com relação às escolas públicas, porém abaixo, ou seja, é possível fazer mais. Esse é o meu ponto. É possível fazer mais. O grande problema, gente, é que a gente acaba sempre num binômio. E a vida, eu não sei se ela funciona assim. Porque a gente acaba dizendo ou é isso ou é isso. E, na verdade, não deveria ser. Ok? Então, o lado negativo. Deixam de produzir impacto em esferas fundamentais. Na academia, e ainda que não façam negativamente, deixam de causar impacto. Ou seja, não é que eles produzem mal, mas como produzem menos, não causam impacto. Ou seja, o potencial está lá, mas eles não fazem. Nós estamos aqui num grupo de professores cristãos, dentro de uma universidade presbiteriana. A grande pergunta que a gente tem que fazer é por que nós somos a grande minoria? Nós não somos 5%. Por quê? Nós não somos 5%. Então, é lógico que os valores religiosos na cultura acadêmica, eles vão ser o quê? Enfraquecidos. Quando não, pífios. Quando não, pífios. Na área política, falta engajamento profundo, falta cosmovisão abrangente, que venha trazer eficácia local, na cidade, na nação, no globo e assim por diante. E é interessante que dentro dessa área nós produzimos uma classe, né, que nos envergonha. Eu não diria a caricatura, o caráter do chamado político evangélico brasileiro nos envergonha. Ok? Ele nos envergonha. Ele não é algo, eu não estou falando, estou falando estatisticamente, eu não estou falando de cada um, mas eu não sei, eu tenho vergonha. E quando a gente tem menos engajamento cultural, a gente larga a cultura e artes, e eu acredito que aí há um temor de rejeição. Então a gente se torna muito mais reativo ao que está acontecendo no mundo. Então, se o Santander faz uma exposição, a gente reage, e corretamente. O problema é qual exposição que eu estou fazendo. Qual é a alternativa que eu posso trazer para a cultura e para a sociedade. E aí você pega assim, eu costumo fazer essa pergunta, o Jorge já saiu, ele não vai ficar ofendido, mas me cita o nome de um grande músico cristão dos últimos 200 anos. 200. Alguns vão dizer, o Jorge. Não, o Jorge é um grande músico. A questão é qual é a influência que nós temos na cultura. Estou falando desse tipo de influência. E se você pegar em cima da pintura, da música, das artes cênicas, você vai ver que a gente não tem representatividade. E aí a gente faz o quê? A gente produz guetos. Para ter algum gostinho, ufa, mas lá no meu gueto eu brilho. Mas a gente não faz nada que abranja a cultura. A grande pergunta final, então, para caminharmos para as nossas perguntas, podemos ter os três? Esse é o nosso alvo. Eu acredito, na verdade, que esse é o nosso desafio. Naquela perspectiva a respeito da joy, eu, então, mudaria o que os meus
colegas fizeram com relação à expectativa, e ao invés de 4 elementos, eu acrescentaria um quinto. Uma cosmovisão cristã abrangente que produza esse engajamento cultural e político. Porque senão a gente vai continuar a perder. Vai continuar a perder. Então, finalmente, o que a gente percebe é que aquilo que a gente projeta como alvo, normalmente, é aquilo que a gente vai receber como resultado. E a grande pergunta é o que é que nós estamos projetando. O que a gente está projetando, ainda que um grupo pequeno, para o Mackenzie? Qual o nosso desafio? Ele é imenso. Aberto às vossas perguntas, caso haja um bate-papo, afinal de contas, fomos dedicados às ciências divinas e humanas. Ok?